Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura do Novo Testamento em 90 dias. Estamos no dia 17 e vamos seguir a partir de Marcos capítulo 13, que diz o seguinte: Sinais do fim dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras, que edifícios! Você vê estas construções grandiosas? Perguntou Jesus. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que está prestes a cumprir-se tudo isso? Jesus começou a dizer: Tenham cuidado de que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. Também haverá fome. Estas coisas são o princípio das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis como testemunho a eles. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando os prenderem e os levarem a julgamento, não se preocupem com o que vão dizer. Digam somente o que for dado a vocês naquela hora, pois o Espírito Santo é que falará, não vocês. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. Filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o abominável da desolação, no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça nem entre para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, como nunca houve desde o princípio, quando Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser: Vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos. Eu os avisei antecipadamente. Mas naqueles dias, após a tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, saibam que o tempo está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas as coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem, se é tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Marcos, capítulo 14. Jesus é ungido em Betânia.
Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus de maneira fraudulenta e matá-lo. Contudo, diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto no meio do povo. Quando Jesus estava em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, começaram a dizer uns aos outros: por que este desperdício de perfume? Este poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que vocês a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume no meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. A ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem com um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Enquanto comiam reclinados à mesa, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês, que está comendo comigo, me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu. Jesus afirmou: é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O filho do homem irá, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído. Melhor seria que não houvesse nascido. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, e todos beberam dele. Então ele lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz que Pedro o negará. Jesus lhes disse: todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda hoje e esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Então, foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal, disse. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se no chão e orava para que, se fosse possível, fosse afastada dele aquela hora. Ele dizia:
Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se retirou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O filho do homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem o meu traidor. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Ele é aquele a quem eu saudar com um beijo. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Rabi, e o beijou. Então os homens agarraram Jesus e o prenderam. No entanto, um dos que estavam por perto sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse a eles: Acaso estou chefiando alguma rebelião, para que venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas era preciso que se cumprissem as Escrituras. Então todos os abandonaram e fugiram. Um jovem que se cobria apenas com um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, fugiu nu, deixando o lençol para trás. Jesus diante do sinédrio. Eles levaram Jesus para o sumo sacerdote. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, aquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um depoimento contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. No entanto, não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então levantaram-se alguns e declararam falsamente contra ele: Nós o ouvimos dizer: Destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Contudo, nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Então o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem contra você? Jesus, porém, permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? Todos o condenaram como digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! Os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Quando ela viu Pedro se aquecendo, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: Não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Nesse momento, o galo cantou. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: Esse aí é um deles. Ele, porém, negou outra vez. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: Certamente você é um deles, você é Galileu. Ele, porém, começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Logo, o galo cantou pela segunda vez. Então, Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!